Fala aí pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy e esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal é Godoy1x, que te dá bônus de 200%. O link está na descrição do vídeo, nosso comentário fixado, acesse a 1xBet. Na hora que for realizar o seu depósito, você vai preencher com o nosso cupom Godoy1x e garantir teu 200% de bônus. Aproveita, pois tem jogos da Eurocopa, tem jogos da Copa América, além do Campeonato Brasileiro, também tem Vasco e Botafogo, então aproveite tudo na 1xBet e com o nosso cupom Godoy1x, fechado? Galera, vamos lá. Vamos trazer aqui esse panorama do Campeonato Brasileiro, pois ainda nesse período da Copa América, que é um período muito importante, né, onde pontuar é importante, principalmente dos clubes como, por exemplo, o Flamengo, que tem muitos jogadores que estão disputando essa competição entre seleções. Então, aquilo, né, você perder pontos nessa época é muito complicado, para você depois ter que buscar, ter que recuperar, mas está, digamos que, acabando, né? Estamos chegando aí praticamente na metade do caminho, ainda faltam ali 4, 5 jogos, que você vai ter algum desfalque ou outro ali, mas chegamos na metade. Acontece que, vamos pegar aqui, ó, a tabela do Campeonato Brasileiro, no momento, né? É esta aqui, só que a gente vai se concentrar, apesar do Cruzeiro estar brigando ali, mas ele tem um jogo a menos, vamos nos concentrarmos a estes 4 times aqui. Todos têm o mesmo número de jogos e a pontuação ela é muito semelhante, a diferença é de apenas um ponto, né? Flamengo, Bahia com 24, Botafogo e Palmeiras com 23. E vamos aqui fazer, né, aqui um panorama dos 4 próximos jogos. Por que 4 próximos jogos? E isso pode impactar na tabela. Tem time que vai jogar dia 13, que seria o 5º jogo. Tem outros que o jogo tá adiado. Então, assim, a tabela não tá igual. Então, com isso, vamos falar desses 4, pois eles vão jogar juntos na rodada. O 5º jogo tem gente que vai jogar, tem gente que não vai jogar, enfim, vai ficar aquela bagunça no calendário. Mas então vamos falar desses 4 jogos, pois são 12 pontos a serem disputados, evidentemente. E é aquilo, num campeonato que está muito equilibrado, nesse começo de campeonato que está muito equilibrado, nós estamos falando da 12ª rodada. No final desses 4 jogos, vamos para a 16ª, praticamente já o final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ter um clube que possa vir a perder os 4 jogos, entre esses, né, Flamengo, Bahia, Botafogo e Palmeiras, e algum outro que ganhe os 4, a diferença vai para 12. Diferença de 12, você não tira com tanta facilidade assim por um Campeonato Brasileiro de tanta regularidade, se alguém assim manter esse ritmo. Então, o Flamengo tem muitos desfalques, como a galera já sabe, Palmeiras também tem os seus desfalques, outros times já não são tão afetados assim a Copa América, então eles teriam que, teoricamente, aproveitar. Teoricamente, eles teriam que aproveitar. Então, vamos falar aqui. Vamos começar pelo 4º colocado hoje, que é o Palmeiras, que tem ali 23 pontos, né, em 36 disputados. O Palmeiras tem esses 4 jogos aqui. Vamos aqui, ó. O Palmeiras tem o jogo contra o Corinthians, que é um clássico, mas tá muito mal, mas é um clássico. Tem um jogo contra o Grêmio, fora de casa. Grêmio que também está muito mal. O Grêmio voltou agora ao seu CT após 40 dias. Voltou a treinar em Porto Alegre, mas tá com problema de lesão no ataque, e tá mal também. Mas, né, um jogo fora de casa contra o Grêmio. Contra o Bahia, um confronto direto, assim como o Flamengo teve, né, recentemente. Agora é a vez do Palmeiras, na sua casa. E contra o Atlético Goianiense. Teoricamente, é um jogo mais tranquilo entre todos esses jogos aqui do Palmeiras. É um jogo mais tranquilo, é um jogo em casa, não vai enfrentar um clube de tanta tradição assim, tal, que a gente sabe que também pode mudar alguma coisa. Importante, o Palmeiras fará 4 jogos, né, esses 4, 3 em casa. 3 jogos em casa. Então é aquilo, se o Palmeiras cumprir com o seu papel, fazer o dever de casa, ele já garantiu 9 pontos. 9 de 12. Palmeiras não tem ali a ausência do Richard Rios, não tem o Gustavo Gomes. Agora, do Gustavo Gomes é curioso, né? Pois o Gustavo Gomes desfalca o Palmeiras para participar da Copa América e não joga 1 minuto sequer pela seleção paraguaia. Ele não joga 1 minuto, porra! O Gustavo Gomes não joga 1 minuto. Aí você pensa só, cara, você tá perdendo um cara que é da espinha dorsal defensiva sua e até ofensiva, pois o Gustavo Gomes é muito importante ofensivamente, né? Em bola parada do Palmeiras. E não joga 1 minuto pela sua seleção, ou seja, tá lá pra... Cara, é complicado, né? Pra ficar pelo banco, você fica sentado no banco, tá te desfalcando, tem o Richard Rios, ele sim, acaba jogando e tal, mas esses são os jogos do Palmeiras. Vamos para o terceiro, que também, assim como o Palmeiras, tem 23 pontos, que é o Botafogo.
O Botafogo já é o inverso. Olha só que curioso. O Botafogo já é o contrário. O Botafogo fará 4 jogos, sendo 3 fora de casa. Olha como a tabela é diferente. Já muda. O Botafogo enfrenta, assim como o Palmeiras, né? Enfrenta também o time que tá lá embaixo. Tem o Vasco. É um clássico, mas assim, o Vasco tá mal, mas é um clássico. Então, né? Bacana. Cuiabá, fora de casa. Cuiabá, fora de casa. Cuiabá, Criciúma, Juventude, Vitória. São clubes que precisam fazer o dever de casa quando é mandante. Esses clubes, vai enfrentar o Criciúma, Juventude, vai enfrentar esses clubes, eles precisam fazer o dever. Então assim, não é tão simples quanto se parece, pois a permanência deles, a competitividade deles, ela vai corresponder com o que eles conseguiram dentro de casa. Né? São times que normalmente acabam pontuando mais em casa. Atlético Mineiro, o Botafogo vai enfrentar o Atlético Mineiro em casa. O seu jogo em casa é contra o Atlético Mineiro. É um jogo difícil, né? O Atlético Mineiro a gente reconhece que é um adversário que tem sua qualidade. E aí ele fecha esses 4 jogos contra o Vitória. Mais um, é muito parecido com a questão do Cuiabá. Vitória no Barradão, fora de casa. Até no jogo recente o Botafogo se deu bem contra o Vitória no Barradão. Mas de qualquer forma, o Vitória tem essa, em aspas, né, a obrigação de sempre vencer esses jogos para se manter na Série A e cumprir com o seu objetivo. Precisa fazer o dever de casa. Esses são os jogos do Botafogo, então, 1 em casa, 3 fora. O segundo colocado, que é ali o Bahia, é saldo de gols, né? A diferença, Bahia pro Flamengo, 24 pontos. Os jogos do Bahia são esses aqui. Então vamos lá. Bahia. O Bahia, 4 jogos, 1 em casa e 3 fora. Mesma coisa do Botafogo. E é o Palmeiras ao contrário, né? O Palmeiras é 3 em casa. São Paulo fora, jogo difícil. São Paulo no Morumbi, hoje Morumbi, né? Jogo difícil. Juventude em casa, jogo acessível pro Bahia. Acessível pro Bahia, Juventude é mais em Caxias do Sul. Olha aí o confronto direto contra o Palmeiras, jogo dificílimo pro Bahia fora de casa, jogo difícil. E Atlético Paranaense fora de casa. O Bahia, que está mantendo uma regularidade bacana, uma previsão aqui desses 12 pontos disputados, é uma conquista o quê? Vamos lá, 1, 4, 5 pontos talvez. Talvez. Pegando assim, por alto. Os 5 pontos estaria dentro ali, uma derrota, 2 empates e uma vitória que estaria bom. Só que 5 de 12 é menos que 50% e já começa a fazer uma defasagemzinha de 7. Dependendo, por exemplo, do Palmeiras que vai fazer 9 possivelmente, já são 4 de prejuízo. E faz uma diferença. O Bahia já é um pouquinho complicado. E aí vamos para o Flamengo. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, né? Pelo critério de saldo de gols, já está à frente ali do Bahia. O Flamengo, assim como o Palmeiras, tem uma tabela mais caseira. 4 jogos, o Flamengo fará 3 em casa. Jogos em casa são fundamentais, como a gente cansa de falar, então tendo sempre nessa obrigatoriedade de conquistar os 3 pontos. Se o Flamengo cumprir com o seu dever em casa, de 12 ele vai conquistar 9, o que comprovadamente já está nítido, até pelos outros concorrentes está ótimo. Teoricamente, ele iria manter a mesma situação com o Palmeiras, ele iria ter uma vantagem sobre o Bahia, onde dificilmente vai conseguir fazer muitos pontos agora nos próximos 4 jogos, e com o Botafogo. Então, né, 9 seria o ideal. Vamos lá. Cruzeiro é um jogo difícil. O Cruzeiro é um falso ali. Tá complicado em tentar enxergar ali o que é o Cruzeiro. Tem um jogo a menos, mas tá ali. Né? O Cruzeiro pode ser uma armadilha. Jogo interessante, que a gente vai, obviamente, estar lá no Maracanã. Já deixo o convite para você acompanhar aqui o nosso canal. Atlético Mineiro fora. Jogo muito difícil. Esse jogo é muito difícil pro Flamengo. Jogo complicado, encardido. Bem encardido pro Flamengo no meio de semana. Aí tem o Cuiabá em casa. Você tem que vencer o Cuiabá em casa. Você tem que vencer o Cuiabá em casa. Aquilo que a gente, né, cansa de falar. E tem um jogo com Fortaleza, que também é uma armadilha ali. Historicamente não é. O Flamengo não tem tanta dificuldade assim quando joga no Maracanã. Mas, de qualquer forma, é um jogo ali contra o Fortaleza, mas não me parece ser uma tabela, apesar de todos os problemas que o Flamengo tem, não parece ser uma tabela das piores. Tem gente que está pior aqui entre esses 4. Vamos acompanhar, muito importantes, 4 jogos ainda dentro da Copa América, pois logo voltarão alguns jogadores.
Gustavo Gomes já vai voltar pro jogo pro Palmeiras. O Pulgar tem uma grande possibilidade de voltar pro Flamengo. Aos pouquinhos a galera vai retornando, mas ainda quando a gente fala de Copa América, esses 4 jogos são muito importantes para essa jornada aí desses times, beleza? Um grande abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal, tamo junto, um abração, valeu!